Então, lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Amém? Até aí, tome o seu assento. Os irmãos já oraram por nós, já me abençoaram, já pediram a graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, de tal maneira que podemos, então, meditar na palavra do Senhor. E quero trazer uma meditação nesta noite, compartilhar com os irmãos em cima deste texto que acabamos de ler. E o tema da minha meditação é algumas lições que nós podemos aprender com uma tempestade. Porque o texto que nós temos diante de nós e que acabamos de ler nos mostra que Jesus ele convida os seus discípulos para eles entrarem no mar e atravessarem para o outro lado. E eles fazem exatamente isso. Eles entram no barco e eles adentram ao mar e eles vão navegando em direção ao outro lado do mar da Galileia. Mas o que acontece é que no meio do mar levanta-se um grande temporal, inesperadamente, sem aviso algum, e as ondas estão tão fortes que elas estão arremetendo o barco de um lado para o outro, de modo que ele já começa a encher de água e ele está prestes a afundar. E Jesus ele está dormindo, ele está cansado. Ele havia o dia todo atendido pessoas, curado, pregado, ensinado, e ele está agora dormindo no meio daquela tempestade. E é rico esse texto porque ele mostra a perfeita humanidade do Senhor Jesus. E então os discípulos, eles vão correndo acordá-lo, e eles dizem: Senhor, tu não te importa que a gente pereça? Olha só, o vento está forte, as ondas são altas, o barco está começando a encher, provavelmente a gente vai morrer e o Senhor está aí dormindo. E então Jesus acorda, versículo 39 nos traz essa informação, ele repreende o vento e ele dá uma ordem ao mar, e então toda aquela tempestade passa e se faz, como diz o texto, grande bonança. E o que isto tem a nos ensinar? Há pelo menos 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, que nós podemos aprender à luz desse texto. Pelo menos 4 coisas que eu gostaria de dividir com você nesta noite. A primeira é que tempestades devem ser consideradas. E quando falo isso, uso uma linguagem figurada. Estou querendo dizer que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso viver cristão, nós precisamos considerar a possibilidade de passarmos por alguns momentos difíceis,
de enfrentarmos algumas lutas, de enfrentarmos alguns ventos fortes que certamente virão sobre a nossa vida. Já foi citado aqui nesta noite que Jesus não nos prometeu um mar de rosa. Antes, pelo contrário, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é fantástico, porque Jesus, ele nunca enganou ninguém. Algumas pessoas um dia disseram para Jesus: olha, mestre, nós queremos te servir, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos segui-lo. E Jesus: olha, vejam bem o que vocês querem, porque as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, elas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não tenho muito a oferecer a vocês. Não há recursos, não há uma boa vida. Vocês têm certeza que vocês querem? Isso é fantástico, porque Jesus não enganou ninguém. Então essa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela nos ensina que nós precisamos sim considerar no curso da nossa vida a possibilidade de enfrentarmos tempestades. Quando eles entram no mar, quando Jesus dá a ordem para eles entrarem, não há nenhuma tempestade à vista. Jesus, irmãos, não era maluco. Jesus era muito sábio. Ele era muito centrado. Se ele convidou eles para entrarem no barco e atravessarem o mar, é porque não havia nenhuma previsão de tempestade no horizonte. Mas quando eles estão no meio do mar, repentinamente essa tempestade vem. E isto é algo que nós precisamos considerar. Não é porque estamos caminhando com Cristo, não é porque estamos servindo a Deus, não é porque estamos andando por fé, que não virão momentos difíceis, que não virão algumas tribulações. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Virão. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar prontos para isso. Por que precisamos cultivar uma vida de oração? Por que precisamos cultivar uma vida de comunhão com Deus? Por que precisamos nos firmar, nos fortalecer na nossa fé? Ou nas palavras do apóstolo Paulo, por que nós precisamos corroborar o nosso homem interior, ou seja, fortalecer o nosso espírito? Porque virão algumas tempestades ao longo da vida. E nós precisamos estar cientes disso. Glória a Deus. Hoje está bem, louve a Deus. Glorifique ao Senhor, se alegre. Mas amanhã poderão vir alguns momentos difíceis, alguns ventos fortes poderão soprar. Louve ao Senhor também. Esteja pronto para glorificá-lo também. Esteja pronto para continuar servindo ao Senhor com alegria. Amém? Então nós precisamos considerar essas possibilidades. E por que isso é importante? Porque às vezes nós criamos aquela ilusão de que agora que nós estamos servindo a Cristo, vai ir tudo bem na nossa vida. E nós nos enchemos de fé, de esperança, de alegria, e de repente os ventos sopram fortes e nós começamos a reclamar, e nós começamos a chorar, e nós começamos a lamentar de Deus, pensando que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Simplesmente por não entendermos que as tempestades fazem parte da vida. Amém? A segunda lição que esse texto vai nos trazer e que é importante nós atentarmos é que nós precisamos ser corajosos e ousados para enfrentar as tempestades da vida. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a amadurecer e para que nós venhamos a nos tornar homens e mulheres de Deus experientes, homens e mulheres de Deus experimentados, homens e mulheres de Deus maduros na sua fé, maduros na sua caminhada, na sua relação com Deus. Nós precisamos ter esta coragem, esta ousadia de enfrentar os desafios que a vida às vezes colocará diante de nós. Precisamos ter essa coragem, essa ousadia. Porque Deus, Ele só usa pessoas corajosas.
Deus não pode usar pessoas medrosas. E há uma razão muito simples para Deus não usar pessoas medrosas, porque as pessoas medrosas, elas fogem diante dos desafios. As pessoas medrosas, elas recuam diante dos inimigos. Quando Deus vai ao encontro de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, a Bíblia começa a relatar a história de Gideão. Os midianitas, eles invadem a terra de Israel. A Bíblia diz que eles são como gafanhotos, são muitos e eles destroem toda a colheita, eles levam os animais, eles fazem misérias para destruir a nação de Israel. A Bíblia diz que havia um homem chamado Gideão, que estava no lagar malhando trigo. E então Deus chega para ele, e o que é que Deus diz para ele? Vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Deus só usa pessoas corajosas, irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, ele vê todo mundo fugindo de Golias, ele vê todo mundo recuando com medo daquele homem. Mas o que é que Davi faz? Davi se dispõe a lutar contra aquele gigante. Quanto media Golias? 3 metros de altura. Só a ponta da lança dele pesava 6 quilos. Só a couraça que ele trazia sobre o seu corpo pesava 50 quilos. Era um gigante, era um monstro. E o que diz? Que durante 40 dias ele está desafiando o exército de Israel, pedindo que Israel lhe dê um homem para que lute com ele. Mas cada vez que ele aparecia, o que os soldados de Israel faziam? Eles se escondiam, apavorados, com medo daquele homem. Mas aí surge um garoto, um jovem de aproximadamente 17 anos, franzino, e ele manda dizer ao rei que ele vai lutar contra o gigante. E o rei Saul vem dizer para ele: você não pode lutar contra o gigante. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você nunca lutou uma batalha. Você não terá condição alguma. E então Davi olha para o rei e Saul e diz: olha, rei, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e então veio um leão, um urso, para arrebatar um dos cordeiros, e eu saí contra eles, e eu destruí tanto o leão quanto o urso, e assim será contra este filisteu. E quando chega a hora da batalha, Golias vem todo armado, todo preparado, seu escudeiro vem à frente dele, e ele olha para Davi, e quando ele vê Davi, ele despreza Davi, e ele diz para Davi: por acaso sou eu algum cão para tu vires contra mim com pedras e com paus? Hoje mesmo eu te matarei, e a tua carne eu darei às bestas feras do campo e às aves do céu. E Davi olha para aquele gigante e não foge dele. Davi olha para aquele gigante e não fica com medo dele, mas se enche de coragem, de ousadia, e diz para ele: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E o resto da história nós conhecemos. Então, irmão, você precisa ser corajoso, você precisa ser ousado em Cristo para encarar os desafios. Não se abata diante das lutas, não sucumba diante das adversidades, não saia a chorar pelos cantos diante dos momentos difíceis da vida. Lembre-se que você tem um Deus poderoso, lembre que você confia num Deus que tem toda a autoridade nas suas mãos e que você entregou a Ele a sua vida. E que Ele está ao seu lado, e assim como Ele foi com Davi, e deu a Davi vitória sobre Golias, e Ele será com você também. Porque essa é a promessa dEle. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não mente, Ele não falha, Ele é fiel. Você pode não vê-lo, você pode não tocá-lo, talvez você nem o sinta nas emoções do seu coração,
Mas você não precisa de nada disso, você precisa apenas acreditar na palavra dele, naquilo que ele já falou. Amém? A terceira lição que essa tempestade que lemos no texto nos ensina é que as tempestades da vida, elas não são capazes de impedir que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Amém. Elas poderão vir, elas poderão ser fortes, elas poderão de repente por algum momento até nos sacudir, mas elas não serão capazes de impedir que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. O nosso Deus é um Deus de promessas e Ele é um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Um dia Deus pegou um menino chamado José e Deus plantou muitos sonhos no coração deste menino. Você conhece a história dele? Deus plantou sonhos no coração dele. E o que acontece com José? Acontece que entre os sonhos de José e o cumprimento das promessas de Deus na vida de José, havia algumas tempestades que precisariam ser enfrentadas. Entre os sonhos e o cumprimento das promessas, havia alguns momentos difíceis que precisariam ser superados. Primeiro, a rejeição dos seus irmãos. Não sei se você já experimentou isso. Graças a Deus nunca passei por isso. Mas imagino o quanto é difícil. E como pastor já lidei com muitas pessoas que enfrentaram isso. Você ser rejeitado por aquelas pessoas que deveriam amá-lo. Você ser vendido como escravo por aquelas pessoas que deveriam cuidar de você e protegê-lo. Você ser acusado injustamente de ter feito coisas que você nunca fez. E por causa disso você ir parar na cadeia. Você ficar preso durante 10 anos da sua vida, que foi o que aconteceu com José. E no meio disso tudo, José podia ter pensado, Deus se enganou. Ou quem sabe, Deus me enganou, plantando sonhos no meu coração, que ele sabia não teria condições de cumprir. Deus se enganou quando ele plantou estas promessas na minha vida. Quem sabe durante aquele tempo na cadeia, José não tenha pensado desta forma. Quem sabe ele não tenha questionado com Deus, Deus, onde o Senhor está? Deus, onde estão as tuas promessas? Deus, olha o que está acontecendo, como muitas vezes nós fazemos. Mas o que José descobriu? José descobriu que aquelas tempestades que ele estava enfrentando não seriam capazes, e não foram capazes, de impedir que Deus cumprisse os propósitos dele na vida de José. Que Deus cumprisse e tornasse realidade cada uma daquelas promessas, cada um daqueles sonhos que Deus havia plantado no coração de José. Talvez Deus tenha feito promessas para você, para a sua família. Talvez Deus tenha plantado sonhos no seu coração e de repente você vive um momento complicado, difícil da vida, em que você olha e você pensa, não estou entendendo nada, Senhor, não estou compreendendo nada do que tu estás permitindo acontecer na minha vida. Onde estão as tuas promessas? Onde estão aquelas coisas que tu falastes? Onde estão aqueles sonhos que tu plantaste no meu coração? Talvez você olhe no horizonte e tudo esteja escuro, as nuvens sejam negras e parece que as tempestades irão ficar piores ainda. Mas saiba de uma coisa, nem mesmo a pior tempestade que você enfrenta na vida será capaz de fazer ou capaz de impedir Deus de realizar o propósito dele na tua vida. Amém. Glória a Deus. Que você continue acreditando, que você continue confiando, que você continue lutando e que você persevere até experimentar o melhor de Deus na sua vida. Que você faça como a águia. A águia tem uma capacidade incrível de enfrentar tempestades.
Mas quando ela vê que vem uma tempestade muito forte, que ela não vai conseguir vencer a força do vento, então a águia ela voa ainda mais alto e ela passa para cima das nuvens e ela começa a voar acima das tempestades. Glória a Deus. Se de repente está muito difícil, que você voe mais alto ainda em direção à presença de Deus e que você descanse no cuidado dele e que você se firme nele até que Deus te dê a vitória. Amém? A quarta lição que nós podemos compartilhar dentro desse texto e que é importante nós gravarmos na nossa mente e no nosso coração é que não importa o tamanho da tempestade, Deus sempre tem o controle de todas as tempestades. Glória a Deus. Porque Ele é o Senhor. Em cima, nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. A tempestade pode estar forte. As ondas podem serem altas. De repente você pode até estar um pouco assustado. Mas não esqueça de uma coisa. Deus, Ele tem o controle das tempestades da tua vida. E você pode ficar muito tranquilo. Por pior que seja a tempestade. Porque o profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, ele nos traz uma informação fantástica. Ele nos diz que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade e no meio da tormenta. Este é o nosso Deus. Então nós podemos confiar nele. Então nós podemos descansar no seu cuidado. Então nós podemos esperar que ele nos conduza em triunfo. É por isso que o apóstolo Paulo faz exatamente essa declaração. Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que sempre nos conduz em triunfo. E há um homem que sabe o que é enfrentar momentos difíceis. Há um homem chamado Paulo que sabe o que é enfrentar temporais, sabe o que é enfrentar tempestades. Este homem sabe o que é ser traído pelos seus melhores amigos. Este homem sabe o que é passar fome. Este homem sabe o que é ser preso e açoitado por estar pregando o evangelho. Este homem sabe o que é ser apedrejado. Este homem sabe o que é naufragar pelo menos 3 vezes. Este homem sabe o que é passar necessidade. Mas este homem enfrentou todas as suas tempestades, acreditando e confiando no poder do seu Senhor, e sabendo que não importava a força da tempestade, o seu Deus estava no controle dela. E ele termina a sua vida dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Este homem sabia que Deus estava no controle das suas tempestades. E exatamente por isso ele podia descansar. Que você, irmão, saiba disso também. Que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Que você considere a possibilidade de enfrentar momentos difíceis, de enfrentar tempestades. Mas quando isso acontecer, quando essas tempestades vierem, que você se encha de coragem e ousadia. Que você se porte varonilmente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que verdadeiramente confia no Senhor. Que você saiba que as tempestades não impedirão Deus de cumprir os seus propósitos na sua vida e de realizar cada uma das promessas que Ele lhe fez. E que você descanse nessa certeza que nenhuma tempestade é maior do que o seu Deus. Ele está no controle. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Não sei como está a sua vida, não sei qual o momento da sua história, não sei quais as lutas que você enfrenta, mas quero convidá-lo a colocar a sua vida diante do altar de Deus.
Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Olhe para Deus nesta noite. Olhe para Ele, deposite nele a tua fé, deposite nele a tua confiança. Olhe para Ele e saiba que Ele é poderoso para sustentá-lo, para guardá-lo, para